Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao último webinar do ciclo de formação proposto pela equipa do projeto A Par e Passo. Estamos neste segundo webinar de volta à questão da gramática. Se estão lembrados, no primeiro webinar dedicado ao domínio da gramática, apresentámos a atividade Tira Dúvidas, que é uma atividade que integra o manual A Par e Passo. Neste webinar, propusemos pequenas atividades de procura de resolução de problemas gramaticais e propusemos também que estas pequenas atividades partissem sempre de uma pergunta. É um momento de refletir sobre a razão desta pergunta. De facto, as questões, as perguntas têm desempenhado desde a antiguidade um papel central na didática. E a pergunta está constantemente na aula de português. No entanto, é importante que se distinga diferentes tipos de pergunta, porque elas agrupam-se em função de diferentes objetivos. Há perguntas que apelam, sobretudo, à memória. Quando eu digo, João, podes por favor dizer-me o presente do conjuntivo do verbo saber? Esta questão é uma questão que estimula, sobretudo, um recordar de factos. Mas há outras questões, outras perguntas que estimulam a reflexão, que estimulam a análise, a própria inferência. Quando perguntamos aos alunos por que razão esta palavra aqui é um verbo, mas ali já é um nome, um pouco como acontecia com a pergunta que desenvolvemos na segunda parte do anterior webinar. Professor, então é sempre um advérbio? Estas já são questões que estimulam a reflexão, a análise e a aplicação de conteúdos. Há outras perguntas que desencadeiam o pensamento crítico e a tomada de decisão com base nesse mesmo pensamento crítico. Professor, eu não tenho a certeza do que vou afirmar. Como é que eu posso construir a minha frase de forma a manifestar este grau de certeza que não é correspondente a 100%? Esta é uma pergunta que estimula reflexões no âmbito da modalização. E mesmo sem lhe dar este nome, uma reflexão rápida sobre os usos da língua permitirá ao aluno, em conjunto com o professor, encontrar a resposta para a sua questão. De facto, o tipo de pergunta que é colocado determina a criatividade, a capacidade de expressão, até o tipo de aprendizagem que ela está a promover. Vários estudos mostram que as aprendizagens mais significativas acontecem quando ideias novas partem de desafios e de desafios que assentam naquilo que o aluno já sabe. É esta a essência do Tira Dúvidas. Procura-se estimular a aprendizagem partindo de questões desafiadoras que podem ser resolvidas com base em conhecimentos que os alunos já possuem e que lhes permitem avançar no seu conhecimento e que lhes permitem, sobretudo, associar estes conhecimentos a usos reais da língua e, de forma mais satisfatória ainda, a uma utilização mais correta, mais enriquecida da própria língua. Para além disso, a pergunta é sempre um desafio e nós sabemos como os nossos alunos se sentem estimulados pelo desafio, pela vontade da descoberta. É por essa razão que vos vamos propor mais 2 desafios, mais 2 questões que podem funcionar como um momento de tira dúvidas na aula. Vou passar a palavra à Ana Paula, que nos vai apresentar a primeira dúvida. Ana Paula. Obrigada, Carla. Estamos aqui mais uma vez para tirarmos as dúvidas aos nossos alunos. Hoje vamos falar de proposições e, como referiu a Carla aqui há momentos, nós partimos sempre de uma questão que é lançada aos alunos e os leva a refletir sobre a questão colocada. A questão de hoje é a seguinte: professor, a proposição não contrai sempre com o determinante artigo definido? É uma dúvida que os alunos por vezes têm e que nós nos apercebemos que eles têm quando escrevem e a usam de forma incorreta a contração da proposição com o artigo indefinido.
Se esta dúvida não fosse levantada pelos alunos, nós podemos sempre ser nós os promotores desta questão, através da proposta de exemplos que os levem a esta questão em particular que nós queremos ver respondida. Assim, propomos estes dois exemplos. Antes do jogo, vou treinar. Antes do treinador chegar, vou correr. E perante estes dois exemplos, os alunos fariam a questão que temos aqui no início. A resposta a estas dúvidas será sempre feita através de 3 passos, de 3 momentos. É esta a metodologia que nós propomos. E vou apenas recordá-los. Tiraríamos as dúvidas dos nossos alunos com um primeiro passo de problematização, um segundo passo de análise e um terceiro passo de conclusão. No último momento, faríamos a aplicação dos conteúdos a novas situações. Voltando à nossa pergunta inicial, os exemplos podem servir de reflexão a estas questões. Por que razão numa frase a preposição contrai e na outra não? Como é que eu posso saber que a preposição contrai com o artigo definido ou não? Portanto, são dúvidas que estes dois exemplos levantam e são dúvidas que nós vamos convidar os nossos alunos a esclarecer ao longo da reflexão que vamos fazer sobre este assunto. A problematização está feita, o segundo passo será a análise. E nesta análise convém nós fazermos com os nossos alunos uma reflexão sobre os conteúdos e recordar os conteúdos que eles já têm sobre este assunto. E sobre este assunto, o que é que os alunos sabem? Os alunos sabem que as preposições podem contrair-se com determinantes artigos definidos ou indefinidos, com um determinante demonstrativo ou com um pronome. Para fazer esta recuperação deste conteúdo e deste conhecimento prévio dos alunos, sugerimos dar exemplos de frases que os alunos depois terão de analisar e identificar quais são as preposições e a classe de palavras com a qual ela está contraída. Por exemplo, vamos assistir ao jogo. Os alunos identificariam a preposição a e o artigo definido o. Saímos deste jogo campeões, uma preposição diferente de e desta feita com o determinante demonstrativo este. Jogamos naquele clube, a preposição em com o determinante demonstrativo aquele. Passeamos pela bancada antes do jogo, a preposição por com o artigo definido a, e por fim falamos disso depois do jogo, a preposição de com o pronome definido. Recuperávamos também a informação de que as preposições, em regra geral, contraem quando são seguidas de pronomes. Ele chegou depois dele. Portanto, a preposição de com o artigo, com o pronome pessoal, ele. Sendo assim, os alunos tomam consciência de que possuem já um conjunto de informações que lhes permite depois fazer a reflexão correta para responder à pergunta que lhes foi lançada. Aplicamos agora a reflexão a uma situação nova. Apresentamos 2 exemplos diferentes para os alunos se habituarem a ver o uso da preposição em situações de não contração noutras frases. Por exemplo, gosto do treino quando consigo jogar bem. Ou o fato do exercício físico ser difícil não significa desistir. Os alunos farão connosco uma análise e uma reflexão sobre estas frases e uma vez que estamos a falar de preposições, porque é esse o assunto da nossa dúvida, eles podem concluir que na primeira a preposição está contraída com o determinante artigo definido, do, que na primeira frase a preposição e o artigo são seguidos de um nome comum, que na segunda frase a preposição de não contrai com o artigo definido, tem de, o, e que esta segunda frase tem uma construção diferente da anterior, porque o verbo está no infinitivo, ser. Perante isto, eles conseguirão chegar à conclusão que nós pretendemos, que é a seguinte: a preposição de não contrai, através dos exemplos que nós apresentamos, com o determinante artigo definido, quando é seguida de uma construção de infinitivo.
E, mais uma vez, damos exemplos diferentes, para eles se irem habituando a expressões que exigem esta não contração da preposição. Apesar de o jogo ser recente, já o comprei. Concluído este segundo passo, passamos ao último. E o último é a conclusão. E a conclusão deve, neste momento, ser feita pelos nossos alunos. Se eles compreenderam tudo o que está para trás, serão eles capazes de responder à pergunta que nós lhe colocámos no início. Tínhamos 2 frases, tínhamos uma pergunta e, afinal, a resposta qual é? Então, a proposição não contrai sempre com o determinante artigo definido? E aqui eles chegariam a estes 3 pontos da conclusão. Nem sempre contrai. Ela contrai quando é seguida do nome comum ou próprio, ela não contrai quando é seguida de uma construção com o verbo no infinitivo. O último passo deste esclarecimento, desta dúvida, será a aplicação. E aqui a aplicação pode ser feita através do recurso a exercícios que impliquem o uso da contração da preposição e outros que exijam a não contração. Podemos fazer exercícios em que promovemos a reflexão sobre a regra, ou seja, em que os alunos tenham que explicar os motivos porque é que em determinada frase a preposição de surge contraída e na outra frase não surge, portanto um exercício um pouco mais difícil, mas que depois de ter sido feita esta reflexão os alunos terão que ser capazes de fazer, obviamente, e por fim um aspecto que consideramos muito importante, que os alunos têm que compreender que saber gramática não é só para ser alvo de uma avaliação formal num determinado momento na aula de português. Saber gramática é útil. E é útil porquê? É útil porque se eu souber as regras da gramática, então terei a minha escrita de uma forma mais perfeita e terei a minha oralidade também de uma forma mais perfeita. E isto é muito importante que os alunos tenham consciência. A gramática, a saber as regras de gramática, é útil para o meu dia a dia. A Carla vai agora apresentar uma nova dúvida dos nossos alunos. Obrigada, Ana Paula. E depois deste primeiro momento de tira-dúvidas dedicado à possibilidade de contração da preposição com determinante ao pronome, vimos propor uma segunda atividade de tira-dúvidas, desta vez no âmbito da sintaxe. Imaginem que levamos para a sala de aula ou os próprios alunos nos questionam relativamente à seguinte dúvida. Professor, os constituintes começados pela preposição a têm sempre a mesma função? Esta dúvida tem alguma pertinência e está sobretudo associada ao facto de os nossos alunos considerarem que seria facilitador conseguir associar uma dada preposição e o constituinte introduzido por essa preposição a uma dada função sintática, porque assim a identificação seria imediata. As frases que podem motivar esta dúvida são, por exemplo, as seguintes: o João assistiu ao concerto, os alunos obedecem ao regulamento. Ambas frases introduzidas, que incluem constituintes introduzidos pela preposição a. A grande questão é, estes constituintes têm a mesma função sintática? E será este desafio que lançaremos aos alunos no momento de tira-dúvidas, que começa, como já sabem, pela fase da problematização. E nesta fase há algumas questões que podem gerar a dúvida e gerar a vontade de partir à descoberta. E elas serão: será que um constituinte iniciado por uma dada preposição tem obrigatoriamente a mesma função sintática? E como é que se distingue um complemento do verbo do modificador do verbo? Esta é uma questão que é suscitada pela própria natureza das frases que foram mobilizadas para a reflexão. E ainda, como é que se identificam e distinguem os vários complementos do verbo?
Passando da fase da problematização ao segundo momento, que é o momento da análise, é importante que comecemos por recordar alguns conteúdos em conjunto com os alunos. O primeiro deles é, naturalmente, a distinção entre complemento de verbo e modificador de verbo. Os alunos devem recordar que os verbos, para completarem a sua significação, muitas vezes precisam de determinados constituintes. E estes constituintes, porque completam o verbo, não podem ser eliminados da frase. É o que acontece a um verbo como comprar, que precisa de um constituinte que diga a natureza do que foi adquirido, do que foi comprado. Ou um verbo como dar, que exige constituintes, dois constituintes que possam completar a sua significação. Dar é dar alguma coisa a alguém, e só com a verbalização destes dois constituintes o verbo preenche todas as suas possibilidades de significação. Assim como chegar precisa de uma informação do lugar onde para completar a sua significação. Já os modificadores podem ser eliminados da frase, porque de facto eles não são pedidos pelo verbo e eles têm a função de introduzir outras informações à frase que não são, contudo, nucleares. E sendo retiradas da frase, não implicam ou uma incompletude por parte do verbo ou mesmo uma agramaticalidade. É importante também que neste momento se recorde um dos critérios de identificação das funções sintáticas, e aqui é importante mobilizar o critério da pronominalização, recordando com os alunos que o complemento direto é a função sintática cujo constituinte é substituível pelo pronome ato no lhe, enquanto o complemento indireto já é substituível pelo pronome indireto, pelo pronome ato, desculpem, lhe, e por fim o complemento oblíquo é a função desempenhada por aquele constituinte que não é substituível nem pelo pronome o, nem pelo pronome lhe, no entanto é pedido pelo verbo e por isso é essencial à frase, é essencial ao verbo para que este complete a sua significação. Posto isto, é o momento de regressar às frases dadas e de aplicar estes conhecimentos às novas situações. E, de novo, através de questões que suscitam o pensamento por parte dos alunos. Nas frases, em cada frase, o constituinte que é introduzido por a pode ser retirado. Com alguma facilidade, os alunos verificarão que não. O que significa que os constituintes introduzidos por a em ambas as frases não são modificadores, têm a função de complemento. Concluirão eles rapidamente, sobretudo depois do primeiro momento da análise em que recordamos conteúdos que eles já dominam. Outra pergunta: algum dos constituintes é substituível pelo pronome ato o? E os alunos verificarão que não, o que significa que nenhum deles tem a função de complemento direto. Terceira pergunta: e algum destes constituintes é substituível pelo pronome lhe? Rapidamente os alunos verificarão que sim. Na segunda frase é possível substituir o constituinte ao regulamento por lhe. E a frase pode ser parafraseada por os alunos obedecem-lhe. Finalmente, o constituinte da primeira frase é essencial, mas ele é substituível por algum dos pronomes? Voltamos a verificar que não, mas a frase fica incompleta se dissermos apenas o João assistiu. O que significa que estamos perante um complemento oblíquo, concluirão os nossos alunos. Então regressemos à pergunta inicial. Os constituintes começados pela preposição a têm sempre a mesma função? Agora os alunos facilmente chegam à resposta: não. De facto não têm. A preposição a introduz constituintes que tanto podem ter a função de complemento indireto como a função de complemento oblíquo. Para distinguir a função dos constituintes é essencial que se apliquem testes que permitam pôr a nu a natureza dos constituintes ao nível da sua função sintática. E aqui poderemos também acrescentar que é importante que os alunos saibam que nem sempre o complemento indireto
tem uma natureza humana. É facto que muitas vezes tem, mas pode acontecer que o constituinte que está a desempenhar a função de complemento indireto tenha outra natureza que não seja humana. E isto significa também que, por vezes, a pergunta que se coloca ao verbo a quem, que terá como resposta ao complemento indireto, nem sempre funciona. Não é? Na frase os alunos obedecem ao regulamento, será estranho perguntar os alunos obedecem a quem para obter como resposta ao regulamento. Portanto, é essencial que os alunos tenham critérios acessórios de identificação das funções sintáticas e, neste caso, o critério que é útil é o critério da pronominalização, que permite distinguir as funções destes dois constituintes identificados, iniciados pela preposição a. E depois será o momento de aplicar. Por isso, contem receber na vossa caixa de correio, muito em breve, uma proposta de aplicação relacionada com estas 4 atividades de tira-dúvidas que apresentámos ao longo destes 2 webinars que dedicámos à gramática. E ficam também a conhecer a nossa proposta de rubrica, o tira-dúvidas, que se assume como uma rubrica a desenvolver em momentos curtos da aula, em momentos de final da aula ou em momentos de passagem de uma atividade para outra e como sendo atividades que visam desencadear o pensamento gramatical e mostrar ao aluno que a gramática tem uma aplicação efetiva, real, que é efetivamente útil para aperfeiçoar a expressão verbal, escrita ou oral. E deixamos também aqui algumas sugestões que vamos apresentando ao longo do manual a par e passo de rubricas de tira-dúvidas. Diz-se perfeito ou perfeito? Trás escreve-se com um Z, com A acentuado e S, ou é atrás? E diz-se onde ou aonde? E haja, tem H ou não? Estas são algumas dúvidas que nascem até da expressão escrita dos nossos alunos. Todos nós já identificamos estes erros em textos produzidos pelos nossos alunos. Será pertinente transformá-los numa atividade de tira-dúvidas, de forma a que os alunos percebam a natureza do erro e de modo a que possam corrigi-lo, aperfeiçoando assim a sua expressão escrita ou oral e compreendendo assim a utilidade e a absoluta necessidade de desenvolvimento de pensamento gramatical. Termina aqui este webinar dedicado à gramática. Agradecemos imenso a vossa atenção. E fica desde já lançado o desafio de assistirem à apresentação do manual a par e passo, que acontecerá muito em breve. Até lá, obrigada. Muito obrigada pela vossa presença e participação nos nossos webinars. Agradecemos também os vossos comentários e sugestões. Contamos convosco numa próxima vez para a apresentação do nosso projeto de português para o 7º ano, a par e passo. Até breve e muito obrigada.